pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Personalidades. É o nosso programa de podcast da Cibig CDL. Aqui convidamos empresários e empreendedores de Biguaçu e região para contarem um pouquinho das suas histórias de vida pessoal e profissional. Eu, Valério, estou aqui junto com a Juliana. Eu, Valério, presidente da ACBIG. O objetivo do nosso café é que eles realmente venham contar um pouquinho das suas experiências, das suas histórias, para que a gente possa estar aprendendo sempre e tendo novos conhecimentos e insights para trazer para vocês, empresários. Eu sou Juliana, gestora da Cibig CDL, e estou hoje acompanhada do nosso presidente Valério para fazer um bate-papo bem descontraído, de uma pessoa muito inteligente, né, Valério? Ela Temos que que correr porque ela é da academia, então temos que agilizar, senão a gente não alcança. É verdade. Ela é uma mulher empreendedora, ela é determinada, muito inteligente, ela é personal e ela pode estar onde você quiser junto com ela fazendo os treinos, porque ela é do mundo digital. E nós vamos conhecer um pouquinho mais da Jandriele Rosiak. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Jandriele. Muito obrigada, pode me chamar de Jandri. É um prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa! Então, que legal estar te recebendo aqui e conhecer também um pouquinho do outro lado do que a gente enxerga tanto e vê tanto no Instagram hoje, nas redes sociais, que tudo que tu vê, pilates de parede, academia não sei o quê, e no modo digital, e que às vezes a gente fica com tanta dúvida de ver se realmente isso dá resultado, né? Se isso realmente é eficaz ou não. Hoje a gente vai ter resposta para isso, Valéria. Fazer se movimentar em casa, né? Às vezes a dificuldade que se tem, né? Hoje a questão de logística, vamos dizer assim, eu sei que tem muita academia, tem muita próximo das casas, próximo dos prédios, até nos próprios prédios em si, né? Dos edifícios, no residencial, enfim. Mas esse teu desafio de levar, né, mobilizar a pessoa para que ela possa assistir, possa pegar esse treino, pegar uma performance através das redes sociais e ter você como referência todos os dias, eu acho que isso é um desafio. Então, te ouvir como é que você consegue passar isso, né, para as pessoas e de repente levar mais pessoas a esse movimento. Perfeito, bem colocado. Hoje, os condomínios, eles têm bastante academia, né? Uma estrutura que cada vez mais esses novos empreendimentos, eles vêm com academia. Mas o que acontece é que as pessoas não têm o conhecimento para estar utilizando aqueles aparelhos. E eu vejo que eu atendo em condomínios também e o pessoal ele não sabe configurar ali a máquina, não sabe como fazer, quantas séries fazer. E a internet hoje ela tem muita informação. Sim. Mas que tipo de informação é essa? Porque, como tudo em diferentes áreas, a gente tem informações equivocadas, né? Extremas, vamos dizer, muitas das vezes, né? Porque às vezes você não consegue pontuar específico, porque eu, Valério, tenho uma carga de peso, uma carga de atividade, e aí para poder se descobrir, de repente, consegue se interagir às vezes com você através da rede, perguntando alguma coisa assim, ou isso é muito superficial? Sim, sim, o meu foco de atendimento é em mulheres, então elas têm muita liberdade de me chamar Jandri, eu faço academia no condomínio, mas não sei utilizar direito os aparelhos, eu vi que esse aparelho aqui é muito bom para o joelho, mas por quê? Como que é? Ouvi um vídeo no YouTube falando que é muito importante fazer o agachamento assim, mas sozinho o agachamento? Quantas séries desse agachamento? Qual que é a estrutura desse treino? Então, o meu papel tanto no condomínio quanto em academias convencionais, é ajudar mulheres para que elas realmente saibam o que elas estão fazendo, que elas façam uma metodologia estruturada e para que vejam resultados. Eu tenho certeza que até quem está nos assistindo, né? Quantas vezes já foram numa academia? Fiz 3 meses e não tive resultado nenhum. Fiz 1 ano de academia e não tive resultado. Mas por quê? Porque de repente não está com a estrutura certa, não tem uma metodologia Mas também, validada. será que ela não deu um resultado sem uma pesquisa de que resultado que ela queria? Porque às vezes você vai sair para buscar um resultado, mas na conta não tem. E a expectativa também, né? Exatamente, que você gera uma expectativa, Com exatamente. certeza, tem pessoas ali que têm 40 anos e me procuram. Mulheres de 40 anos, já foram mães, estão com um padrão de corpo. Elas querem emagrecer 10 quilos em um mês. Porque eu vi que a blogueira fitness perdeu 10 quilos em um mês. Eu quero também. Vamos lá? Né? Quanto tempo você teve um estilo de vida X para chegar no corpo que você tem hoje? E agora? Qual que é a solução? Não é
cada corpo responde de uma forma, cada corpo precisa de um treinamento estruturado para isso. Então, criar essa expectativa desses 10 quilos em um mês, talvez sim, tem pessoas que conseguem ter um metabolismo mais ativo, ou utilizaram alguns recursos também, mas geralmente não é o padrão. E aí a É. gente cria uma expectativa muito grande em cima daquilo ali, daquela ação. Queria voltar um pouquinho para depois a gente voltar nesse assunto, mas para poder até que o pessoal possa lhe conhecer. Eu vi que você é do Rio Grande do Sul, né? E Rio Grande do Sul e Paraimbi-Guaçu, assim, eu sei que tem bastante hoje, né? Graças a Deus a questão do pessoal gaúcho aqui fantástico, nossa região é toda muita parte tradicionalista, vamos dizer assim, né? Do Tchê, do Barbaridade, assim por diante. Então, queria te conhecer um pouco, contar um pouco assim da sua caminhada até chegar na internet, e por que que chegou na internet. Eu vi que eu pude acompanhar aqui nas conversas que a gente estava, que você tem uma trajetória de desafios para chegar nessa experiência. Então, eu queria ouvir um pouco disso É. assim, também compartilhar com o pessoal também. Com certeza. Eu iniciei a faculdade, na verdade, começando desde o início, em 2015. Então, sempre tive esse desejo de gerar transformação para as pessoas. Já me via quando criança como professora, gostava muito de esporte, gostava do movimento, sempre fui uma criança extremamente ativa, aquela de acordar cedo, 6 horas da manhã, para olhar grandes empresas e pequenos negócios. Então, eu sempre fui muito ativa e eu gostaria de levar isso para uma carreira profissional. Então, eu iniciei a faculdade em 2015 e já em 2016 eu decidi que eu iria, mesmo que estagiária, iria atuar nessa área da educação física. Então, comecei a dar aula de jump, comecei a dar ginástica, tive experiência com pilates, com natação, enfim, tudo que vocês imaginarem, aula de para criança, educação física infantil, tudo isso eu vivenciei lá no Rio Grande do Sul. E eu justamente fiz isso estratégico pensando em, nessa fase de estar cursando a faculdade, eu quero ter todas as experiências possíveis para ver o que realmente eu quero seguir para minha vida. Então isso foi fantástico e teve uma época que eu tinha até 6 empregos, que eu adorava estar sempre envolvida. Então, desde 2016 eu venho caminhando aí, ajudando pessoas. Hoje meu público é só de mulheres, mas por um bom tempo eu direcionei idosos, adultos, homens na musculação, enfim, dando direcionamento de treinamento físico. E chegou um momento assim que eu trabalhava em academia, já fui eh, chefe de setor assim das academias, então sempre tive um lado de liderança que pulsava mais forte. Não era minha obrigação, mas sempre eu tinha que atender os alunos, mas quando eu estava na recepção, eu estava organizando papéis, eu sempre tive esse lado de contribuir a mais até do que me solicitavam. E foi em 2020, pós-pandemia, que a gente teve um momento de muita reflexão, né? Sim, Acho que passa. foi um período que a gente ficou mais recolhido, enfim. E nesse momento eu percebi que eu queria mudar. Eu acho que o que eu estava fazendo estava pouco. Aí eu pensei, nossa, onde é que eu posso ir que eu tenha mais qualidade de vida do que na minha cidade? Minha cidade já não tem um shopping. Então, o lazer não tem muitas opções, que nem Florianópolis, onde a gente tem trilhas, tem praias, tem shopping, tem tudo, né? E o cuidado com o corpo aqui parece que ele é mais acentuado, diferente da minha região. Porque o pessoal pratica atividade física, mas não é como aqui que você acorda às 5 horas da manhã no domingo, o pessoal está correndo na beira-mar. Na beira-mar. O estilo de vida aqui é muito mais ativo, e é isso que eu justamente buscava. Então, foi em 2020 eu me formei, numa sexta-feira, se não me engano, foi 12 de setembro, e no dia 13 eu estava vindo de mudança para cá, e morando em Biguaçu. Olha só. Então, foi uma trajetória aí de ter muitas experiências, muita vivência, e esse feeling, assim, de tipo, eu quero mais. Mas você sabe que isso, eu acho que é de pessoa para pessoa, obviamente, que a gente costuma dizer, mas tem algumas pessoas que a gente costuma ter o dom para aquilo, né? E essa vida, hoje você é uma empresária liberal, né? Você trabalha por conta própria e tal. Eh, o que que você encontra, o que que você diria para as pessoas que estão nas mesmas situações que, independente do ramo de atividade, que seja academia ou que seja, que você pudesse contribuir e dizer para elas assim: olha, eu estou num momento que eu não sei se eu fico em CLT, eu tenho um desejo de ir, mas eu tenho um passo, eu tenho medo de dar o passo em vão. Então, o que que te levou a dar, primeiro, né, sair da cidade?
mudar completamente, depois vir para cá e aplicar o seu estilo de negócio, o seu estilo de vida, ou se adaptar ao que a gente estava fazendo aqui, porque é literalmente diferente. Então, o que que você podia dizer para essas mulheres ou empresárias, enfim, com relação a esse start? Parece um pouco agressivo, mas Sim, empreender não é para todo mundo. A gente sabe que tem muitos desafios, né? A minha família sempre me disse: fica no CLT, é mais seguro, você vai ter mais segurança e estabilidade, que eu acho que é o que todo mundo que é do É. CLT escuta. Você precisa estar no CLT para ter segurança e estabilidade. Mas eu considero essa uma falsa estabilidade. Que o CLT não te garante. Num dia você está planejando toda a tua semana trabalhar na empresa e no outro dia você pode não estar mais no grupo da equipe. E o empreender, ele te dá uma liberdade muito grande, né? Gestão de tempo, geográfica também, principalmente para quem vai para o mundo digital, né? Não empreender tão físico. Então, acredito que esse despertar do empreendedorismo ele é muito importante. A pessoa tem que ter um pouquinho de ambição para isso. E até na minha família mesmo, eu tenho pessoas que são CLT e têm muito medo de dar esse passo e empreender. Tem o desejo, mas o medo ele fala mais alto. porque assim, ó, a gente sabe que a gente pode crescer em qualquer lugar que a gente der, desde que a gente, ainda há pouco nós estávamos conversando, que a questão é nós estabelecermos prioridade. Então, você poderia ser uma grande líder dentro de uma academia, talvez até ganhar mais do que estaria ganhando hoje com um propósito particular, e a gente sabe que acontece nas grandes empresas, né? Tem grandes líderes, grandes gerentes ou grandes operadores que se for trabalhar por conta própria, ele não vai ter o espaço que ele tem dentro das grandes companhias. Com certeza. Mas a, o que você está nos dizendo é que isso não é uma opção, é uma coisa que você tem você tem Uma isso, é verdade? vocação. É uma vocação para isso? Obrigado, Juliana, é isso? Que sim, porque quando eu estava no CLT, eu estava muito segura. Eu tinha um emprego super estável, um ambiente extremamente agradável, atendia mulheres, trabalhava 4 horas no turno da manhã, 3 horas no turno da tarde. Era uma empresa que fornecia aquele café gostoso, tinha o almoço, tinha vale transporte, ou seja, tinha toda uma segurança ali. E eu fazia o que eu gostava, mas eu senti que ali eu tinha um limite. Eu não conseguia avançar mais que isso. Então, aquele desejo ardente de sempre querer fazer mais, querer contribuir mais, foi o que me fez dar esse salto para o empreendedorismo. E teve um dia muito marcante, assim, que o CLT, né, você tem que ter regras, você tem um chefe que te guia, né? Diferente do empreendedorismo, que nós mesmos somos os nossos chefes. E aí eu pensei assim, não, mas está na hora de eu dar veio um start, assim, eu preciso dar um primeiro passo. Eu já era personal, já tinha a minha carreira, mas eu ainda tinha aquela segurança de CLT. E teve um dia que eu pensei assim, se vier mais uma aluna de personal presencial para mim, eu vou pedir demissão. Muito tranquilo, se não vir, eu tô aqui, tô feliz, e se vir, eu vou pedir demissão. Deu um dia ou 2 dias, me chamou uma aluna, Giandra, eu quero fazer personal com você 3 vezes na semana. E eu ainda tinha pensado assim, não, tomara que essa aluna seja uma pessoa que venha no meu caminho para agregar, porque sempre é um desejo que eu peço, ó, se for vir para o meu caminho, que venha para agregar. E ela é mentora de mulheres, focada em justamente fomentar essa questão do empreendedorismo e mais focada para empresários, onde ela defende que empreender é uma coisa e ser empresária é outra, e se posicionar como empresários que somos. E eu disse, que legal. Conversamos, e ela disse, eu quero começar a semana que vem. Opa! Então, minha chefe, agradeço todo o caminho que eu percorri até aqui, mas chegou minha hora de voar e eu fui com tudo. E foi em 2023 essa decisão assim mais marcante, e desde então eu sou autônoma, sou empreendedora e estou me posicionando agora como empresária. Olha que legal. Tá, e deixa eu voltar um pouquinho então. Lá no dia 13 de setembro de 2020, Jandri, quando tu saiu lá do Rio Grande do Sul e decidiu vir para cá, tu veio com a família ou tu veio sozinha, sozinha? Eu e meu noivo, na época nós éramos namorados. E aí a gente Aham. tinha um desejo de, juntos, construir o nosso lar, criar raízes num lugar onde a Uhum. gente tivesse mais oportunidades de negócios e também qualidade de vida. E a gente encontrou isso em Florianópolis.
E nós temos um casal de amigos que super nos incentivou, que eles eram da mesma cidade que nós, vieram para cá, compraram o sobrado deles. E assim, é uma conquista muito gostosa, Sim. né? E estão muito bem colocados aqui. Eles falaram: por que que vocês não vêm para São José? Aí nós alocamos um apartamento pela internet mesmo, porque nós não tínhamos como vir. Meu noivo, na época namorado, conseguiu um emprego. E aí eu disse pra ele: se você conseguir esse emprego, você indo, eu me garanto por lá depois. E aí nós viemos, ele veio com o carro dele e eu vim com o meu. Até uma história mais pessoal, meu pai, ele até disse pra mim assim: não, tu não vai levar o teu carro, porque tu vai voltar. Já com aquele sentimento, claro, ele não queria desapegar da caçula, né? Então ele já tava com esse sentimento: tu vai voltar. E eu disse: não, eu Mas esse é o maior desafio, né? de sair, porque a minha irmã já tinha saído de casa e depois eu. Então, quando eu falei, eu falei para eles assim: eu vou para Santa Catarina, eu vou me mudar. Meu pai disse assim: não fala bobagem. Só que já estava tudo certo, mas eu não tinha falado ainda para eles porque eu não sabia o momento certo de falar. E eu resolvi falar, acho que 2 semanas antes, estou indo para Santa Catarina. E eles não ficaram muito contentes, eu acho, mas depois eles entenderam que era o melhor caminho para mim. É que até o pai descobrir que está criando o filho para o mundo e não para ele, demora. E isso acontece com a gente também. Eu sempre falo muito que eu aprendi a ser filho depois que fui pai. Porque é o que você começa a entender o porquê dos não, o porquê É. do sim, o porquê da cobrança, né? Porque você vai fazer a cobrança. Tem uma pessoa que depende automaticamente. Então é isso. Você acha que nunca vai se desligar o bebê, né? Eu tenho uma filha de 19 anos, então o que que acontece? Sempre é uma criança. Sempre tu A olha gente para não aquela Consegue pessoa, enxergar o filho como aquilo adulto, parece é que tem uma verdade. independência da gente enorme, mas ao mesmo tempo parece que, nossa, como é que eu vou segurar? Não dá, o mundo é diferente, né? E até porque hoje, se tu fosse falar há 20, 30 anos, ou na época do papai, como se dizer que estava indo para Florianópolis com o namorado, era um suicídio. Hoje a coisa flui com mais naturalidade, né? É um processo que a sociedade já encara diferente, né? Sim, mas Então, eles super me apoiaram. Meu noivo veio no carro dele, eu vim no meu. E a gente simplesmente alocou o apartamento pela internet. Então a gente não sabia exatamente o que nós iríamos encontrar. No dia seguinte foi pedido em noivado. E agora nós estamos projetando o nosso casamento. Que bom. Então, no fim, tudo foi se encaminhando, sim. as peças foram se encaixando. Eu achava, na verdade, quando eu me mudei, que Biguaçu era um bairro. Depois que eu fui entender a potência que tem a nossa cidade, né? Já tá morando aqui? Sim, aí foi em 2021, eu despertou o desejo, eu quero comprar o meu apartamento, quero criar raízes e eu achei um empreendimento aqui maravilhoso. E aí foi onde compramos e estamos aqui desde 2022, que foi quando ficou pronto o apartamento e estamos aqui. Que legal. É, Eu fiz a pergunta porque, assim, às vezes as pessoas acham que precisam de alguém ou de alguma coisa. Eu ia perguntar, a segunda pergunta seria se tu já tinha emprego, tu já respondeu que tu não tinha e que ele Não. que veio e tu não tinha. Então, assim, insight para as pessoas e dizerem que não dependam de ninguém, não esperem por ninguém. Quando tem vontade, faça, né? Claro, com os pés no chão, mas tentem. E eu digo muito para o meu filho, eu tenho um que vai fazer 21 anos agora, e eu digo: o tempo de tentar é agora. Vocês são jovens, não têm filhos, não têm, né, aquela responsabilidade que quando tu tem filho já é um pouco mais mas difícil, porque tu tem que ter o pé no chão e o tem a CLT te segurança, garante, mas né? ela tem nesse momento existe uma segurança, porque assim, a todo momento que tu vai andar de bicicleta, como a gente vai aprender a andar de bicicleta, tem uma pessoa, ele te solta e fica no teu lado segurando. Se você vai cair para um lado, para a direita ou para a esquerda, tá lá o pai ou a mãe para te Sim. dar aquele apoio. E na vida, nesse momento que tu tomou, mesmo a decisão que tu tomou de vir encarar a vida sozinho, eu acho que é um orgulho para os pais, porque, Com pô, certeza. né, ela tá indo e vai, e hoje dando a volta por cima mais ainda, né? Mas você sabia de que qualquer eventualidade, você tinha um aeroporto, né? Você tinha Sim. segurança. Então, isso também transmite. Eu digo porque a nossa empresa tem algumas pessoas que vieram fora do Ceará, vieram do Maranhão, isso, aquele outro, enfim, que eles também vieram alugar uma kitnet, porque o amigo já estava aqui, vamos encarar, arrumaram um emprego e agora estão construindo, comprando casa e formando raiz, os filhos e tal, né? A nossa cidade, que eu falo a nossa cidade, porque a minha família é toda daqui, né? Apesar da minha mãe ter uma certa descendência de alemão,
O meu avô é filho de alemão e o meu pai e a minha mãe já não, já é da região, já são bugres, né? Então a gente foi criado em Biguaçu, minha família inteira. Eu sou nascido em Florianópolis, porém vivi minha vida toda em São José, minha casa, residência é em São José e trabalho então nos últimos 37 anos aqui. Então a gente fala de Biguaçu como se estivesse falando você lá da sua cidade, assim, com a naturalidade, né? Ver o crescimento, ver o que aconteceu. E um detalhe muito importante que você está despertando agora e que a gente vê é que assim, ó, o potencial que a cidade tem para crescer, né? A gente vê as cidades em volta crescendo, mas Biguaçu, Antônio Carlos, Governador Celso Ramos, que são uma comarca que viveram muito tempo à sombra da grande Florianópolis, porque nós estamos lá da capital, né? Então acho que hoje a gente tem um. Então você tá bem, escolheu bem. É interessante que você falou sobre ter para onde voltar, né? Uhum. Vamos tomar uma decisão assim, a gente precisa ter uma base, um alicerce. Mas também eu vejo o outro lado, que muitas pessoas que saem totalmente do zero, assim, ou digamos que do fundo do poço, elas têm uma coragem que muitas vezes nós que somos amparados pelo meio familiar não temos. Porque justamente, eu tenho para onde Você voltar. só aprende a voar quando alguém te empurra do ninho. Exato. Então, hoje eu percebo que é, nos grupos de mentoria que eu tô, até o livro, né, o projeto do livro, que tem muitos testemunhos ali, muitas pessoas realmente saíram lá do zero, e estão prosperando muito mais do que pessoas que muitas vezes têm um poder aquisitivo, pessoas que têm um incentivo por trás. Eu acho que existem meu pensamento, né? Eu acho que existem duas formas nessa situação. Existe a forma do que não teve nada e ele prosperar por não ter tido a base, o onde voltar, mas eu acho que de repente a não evolução de quem tem muito a base, às vezes está em quem direciona isso, nessa base que dá muito pronto e não deixa pescar, pesca pela pessoa, sabe? Tipo, eu digo que essa geração de hoje, tipo, como eu comentei, tem um de 20, vai fazer 21. Valério tem uma moça que tem 19, né, Valério? E tem muito isso. Se a gente der tudo pronto, de repente ele não vai nem saber fazer sozinho e vai ser muito fácil. Daqui a pouco chega numa empresa, não tô gostando, ou não tá legal, ou dá alguns burnout que fala agora. Por quê? Porque não aprendeu também, nunca teve, tipo, nunca passou por nenhuma dificuldade. E as pequenas dificuldades que os filhos passam dentro de casa, é importante a gente deixar eles se baterem um pouquinho também, para não dar isso. Eu acho que daí são as duas bases. A base que a gente se refere é aquela base de segurança, sabe? Tu vai, mas se precisar, tu tem onde recorrer. Mas é que quando a gente tem, aí vem de pessoas que é o que nós estamos conversando aqui, é que quando você saiu, ele disse, não, você não vai, você vai ficar aqui. Aquilo, ele, na verdade, ele estava te empurrando com mais força, porque aí você traz para si uma responsabilidade maior. No meu entendimento é isso. Eu tive a oportunidade também aos 19, 18 anos, tomar a decisão de sair da empresa do pai e ir para uma outra empresa, praticamente, como eu costumo dizer, sair do ar-condicionado para a casa de cupim. Aquilo ali hoje, se eu souber, eu fiz uma faculdade em um ano, um aprendizado em um ano. Então, você sair de lá com a mãe que fazia tudo, que ajudava, que tinha todo o apoio, para você fazer tudo e ainda há um outro desafio. Pelo mais que era namorado, pelo mais que, mas conviver com uma pessoa diariamente É, que você não estava acostumado, é dois, três desafios ao mesmo tempo. Então Foi ao se mesmo torna mais, tempo, se né? torna mais desafiador ainda, né? A Isso que a gente tá. preocupação dos meus pais era porque é um trânsito diferente, né? O trânsito Uhum. de Camaquã, ele é um trânsito de cidade pequena. E não é como aqui, como é aqui. Então era um trânsito, uma rotina com uma pessoa nova, porque antes eu morava com meus pais. Então a roupa eu não precisava lavar. Tinha mãe que organizava isso, a mãe é do lar. Então comida também não me preocupava em Exatamente. fazer. Então foi uma série de mudanças. E também eu tinha faculdade. E aí do nada eu já estava formada. Então todo o cenário mudou. E essa era uma grande preocupação. Tanto que quando eu me mudei, eu emagreci bastante. Porque eu, né, tinha toda
toda a comida de mãe, toda aquela coisa. E até a gente estruturar isso e realmente se organizar, eu Cabeça, acho que eu mente e tinha corpo, né? 23 anos, então realmente mudei meu estilo de vida. Na minha cidade também ia muito na padaria, às vezes pegava muito lanche. Essa coisa de faculdade, ela exige muito tempo da gente, a gente não tem muito. E eu, com esses meus multi-empregos e multitarefas e responsabilidades, às vezes não tinha tempo de comer, pegava um lanche no caminho mesmo e era isso. E quando eu me mudei para cá, no primeiro mês, o quê? Fiz saladinhas, comecei a mudar a minha alimentação, comecei a realmente conseguir treinar, porque no primeiro mês eu não trabalhei. Então foi toda uma mudança, uma estruturação, assim, mas que foi uma escola. E legal também porque desde sempre, né, pelo que tu fala, assim, tu já sabia o que tu queria também, né? Sim, Então isso também é bem importante, porque às vezes acontece também do jovem empresário, empreendedor, é que ele também tem muita dúvida às vezes, ele não tem É, tanta certeza do que ele quer. ela percorreu caminhos para dar base, né? É, Vascalhou, procurou caminho para poder dar base, é o que é, tem hoje. Mas você comentou que é, você emagreceu, você teve uma mudança e tal. sim, Saúde com relação a isso, eu percebi que você teve um problema no joelho, sim. é relacionado a isso ou da Também, atividade? também. Mas antes de falar sobre isso, eu queria abrir algo para vocês que serve muito para quem está em casa muitas vezes perceber. O pessoal ali, 50 anos, 60, qual que era muitas vezes a experiência, principalmente na minha cidade que era mais interior? Querem para os filhos o que há de melhor. Sim. Então diziam, vamos, o melhor para ti é trabalhar no banco, trabalhar no escritório. E eu tenho uma irmã, ela é mais velha, 4 anos de diferença. E a minha irmã seguiu exatamente os passos que os meus pais recomendaram. Ela fez administração de empresas que tem um leque muito grande para atuar no mercado de trabalho. Chegou na minha vez de escolher a faculdade, você vai fazer administração. Se não vou, não, você vai fazer, não vou. E ali já surgiu uma das primeiras batalhas que eu precisei enfrentar, que eu dizia, eu vou fazer educação física ou fisioterapia. É isso. Minha filha está fazendo fisioterapia. E aí, meus pais sempre diziam, tá, mas tu viu que fulano lá se formou em educação física e hoje é pintor. Fulano se formou em educação física, tá aí ganhando um pouco salário, isso não é bom para ti. Eu quero fazer educação física. E foi que com muita batalha eu consegui vencer e cursar exatamente o que eu queria. Então eu entendo que os pais querem o melhor da gente, que para a época deles realmente trabalhar num banco é um lugar seguro, limpo, organizado, no ar condicionado, que nem você falou. Então, Mas hoje, Andriele, mas aqui só tocou num ponto que me veio na memória aqui. Hoje a gente está o mercado está tão definido na qualidade e na vocação que você dá a ele. Por exemplo, eu conheço pessoas que são pintores que têm muito mais qualidade de vida que qualquer outra pessoa que tem com certeza. faculdade. Mas por quê? Porque ele empreende, ele faz um trabalho diferente, ele atende diferente, ele foca se diferente, é um atualiza, né? empreendedor. Tem gente trabalhando já junto, mas era também a pessoa que estava lá no. Estuda, meu filho, estuda para não passar dificuldade que o pai trabalha. Então, quer dizer, não é só o estudo acompanhado, tem que ter o estudo acompanhado. Eu tenho pessoas que eu conheço que são formadas em advocacia porque o pai disse que tinha. Com E hoje, certeza. para redigir um contrato, não faz por quê? Porque não tem vocação para aquilo. Tem vocação, de repente, para ser empreendedor de qualquer outro ramo, menos advogar. Então, acho que a gente fala da atitude. E nós estamos conversando aqui sempre todo e tem percebido que a sua atitude levou a esse profissionalismo que tu tem hoje. Tu estás colocando para a gente, estamos dialogando, mas a gente está mais trabalhando na atitude do empreendedor, na atitude do empresário, porque nós temos tempo, o que nós não temos o direcionamento, né? O foco, né? Então, o foco que você sempre deu na sua vida foi que eu sei o que eu quero e é isso e vou E trabalhar, né? talvez, se eu não tivesse essa clareza, eu teria cedido para a Sim, administração. E que não é um curso ruim, mas eu não me identifico exatamente com a administração num todo. Eu acho que faz parte da minha área. Eu faço o que eu gosto e eu consigo incluir sim a administração na minha rotina, mas a administração não me permitiria fazer o que eu faço hoje, né? Sim. Então, esse foi um ponto bem importante. E sobre essa questão da saúde,
justamente por ter uma energia muito forte para trabalho e por sempre crescer escutando. Você tem que trabalhar bastante para ganhar dinheiro. Uma crença enraizada de que tinha que trabalhar muito. Então, desde os 15 anos eu trabalho fora, já trabalhei em joalheria, tive várias experiências e sempre trabalhando bastante, 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 com a agenda bem ocupada. E isso era algo que era motivo de muito orgulho para mim. Até entender que o trabalhar muito não significa necessariamente que é um trabalho inteligente. Porque às vezes você trabalha, trabalha e você não vê exatamente o retorno que você espera. Às vezes por uma valorização, enfim, tem várias possibilidades, né? É verdade. E por isso, por trabalhar muito e até em excesso, eu tive alguns problemas de saúde. Eu fui convidada para dar aulas de jump, aquela ginástica do mini trampolim. Não sei se você sabe qual que é. Nós estávamos discutindo isso. Que você pula, 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 e são aulas de 40 minutos a 1 hora. Então, nessa época, eu fazia faculdade, eu dava aula para crianças. Eu acho que trabalhava nessa época também na hidroginástica, dava aula de natação, e isso. Até eu comprar meu carro, eu fazia tudo até a pé. A cidade era pequena, então eu meio que dava conta. E fui convidada para dar essas aulas de jump. Foi um sucesso, a turma lotou. Não tinha mais mini trampolim e a mulherada queria fazer jump comigo. Abrimos uma nova turma à tarde. Então, no mesmo dia, eu dava aula às 4 da tarde e às 18 horas. Aquela aula de pular, 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 pular no mini trampolim. E nessa época eu não conseguia fazer musculação, que é essencial para você manter as articulações e a musculatura forte. E pular, pular, pular no mini trampolim, mesmo que tenha uma absorção de impacto, isso foi em excesso, porque eu dava 2 aulas no mesmo dia. Não o suficiente, uma outra academia me chamou, Jandre, vi que suas aulas são um sucesso, eu também quero fazer jump, quero que você dê aula aqui. E foi a Jandre dar aula, porque eu não sabia dizer não para nada. Era uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de estar nativa. Vou dar E aula. o corpo também suporta, né? No primeiro momento suporta, a idade suporta, a É cabeça demais. suporta, tudo suporta. Verdade, né? Estagiário, a gente sabe que não é lá essas coisas de Sim. remuneração, então eu queria correr atrás. E surgiu a oportunidade, não ia dizer não. Então eu fui pegando. Aí chegou um momento que eu cheguei a dar 10 aulas de jump na semana. Nossa. Né? É algo que demanda muito gasto calórico. Então, para quem quer emagrecer, o jump é uma boa opção, sim. Não recomendo o joelho, né? Então, o jump 10 aulas por semana. não em excesso e também pensando em questão de fortalecimento, né? A gente precisa ter, para conseguir dar conta dessa demanda, ter um trabalho específico de fortalecimento. E embora eu fosse ciente disso, eu não tinha disposição e ânimo para isso, porque me consumia muita energia, os trabalhos da faculdade eu fazia de madrugada. Então, assim, realmente foram fases bem desafiadoras na minha vida. E eu não dizia não pro trabalho e não me dava por cansaço. Até talvez por uma questão até de querer provar para meus pais que eu ia dar certo. Sim. Então, isso aí me levou. Eu tinha um cisto no joelho, e esse cisto ele foi de tanto levar pedrada lá no jump, ele se manifestou. Aí eu fui no médico, enfim, aquela coisa, você tem que fazer uma cirurgia. Nossa, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 18 anos, 19 anos, 20 anos. E aí o médico falou, você tem que fazer uma cirurgia. Bom, sabe quanto que vai sair, né? Não tinha muita noção, assim. Ah, no mínimo uns 10 mil. Eu disse, meu Deus, médico, eu acabei de comprar meu carro, vou vender meu carro para fazer cirurgia. Então, foram desafios que foram surgindo e eu precisei ter muita clareza do que realmente eu queria e parece que são obstáculos que vão aparecendo para, tipo, é isso que você quer mesmo, minha querida? Você vai dar conta? E eu disse, não, vou dar conta sim. Aí eu precisei sair do jump, foi uma escolha, foquei mais na musculação, me identifiquei mais na musculação, que é o que eu faço hoje e adoro minha profissão. É, sempre a questão de emagrecer, eu sempre digo que é o negativo e positivo, né? É tudo que entra tem que sair, senão o peso fica. Ponto. Fecha a boca, faz exercício, faz alguma atividade, ou não necessariamente. O problema é que engorda quem está comendo demais e está pegando e está queimando menos, né? Está tirando menos. Então é matemática, né? Eu sempre falo que a gordura é uma matemática. A gente, porque claro, a matemática está diferente, está fazendo pouco exercício, está se alimentando demais, e assim vai. Então, Porque todo não é fácil exercício. porque é psicológico, né? É muito psicológico. O É. corpo quer se alimentar o tempo todo, né? Por exemplo, eu lido lá com os animais que eu tenho, se eles puderem, então, qual é o agrado que você dá para ele? É a comida.
Porque ele só trabalha pela comida, né? Então isso é uma natureza que a gente trabalha por causa das necessidades que a gente... Mas enfim, E a socialização também, né? Hoje a gente socializa sempre através de um jantar aqui, uma comidinha boa lá. Então, uhum, isso sempre está na nossa, no nosso âmbito, né? Seja familiar, seja corporativo, sim. sempre tem uma confraternizaçãozinha, uma coisinha, e a gente acaba se passando. E toda essa energia que entra, se ela não é gasta, ela vai Ela estocar em vai, algum ela lugar. vai tocar. Por isso que a maior queixa de muitas mulheres é, ai, porque eu tenho essa barriguinha aqui. Sim, um dos lugares onde mais a gente acumula gordura é na tal da barriguinha. Então, eu quero perder a barriga. E tem gente que chega pra mim assim, eu quero perder só a barriga, só o braço, e eu não quero perder o bumbum, nem minha perna. Digo que se o corpo da gente pudesse direcionar exatamente onde a gente quer queimar essa gordura, né? É só tirar, né? É que nem tem aquela coisa que diz assim, se a cabeça está te incomodando, se o cabelo te incomoda, tiramos o cabelo, fica careca. Se você está incomodando, porque a mãe perturba, tira a mãe, fica sem mãe. Tá, é o carro que dá problema, tiramos o carro. Aí, é o braço, pronto, tira para ver se você consegue sobreviver. Não consegue, os problemas vão fazer parte sempre. A questão é o que nós estamos falando, acho que aqui o tempo todo, é a determinação de que cada um tem. Eu conto uma história que eu li um livro que nessa fase de 19, 20 anos que eu estava também, tive essas loucuras de não dormir. Hoje eu e o sono a gente não tem um comum acordo, nós dois, né? Mas por causa dessa época que a gente achava que... E tem uma história que no interior dos Estados Unidos tinha uma, um cara que saiu do interior com US$ 32 ou US$ 32.000, uma coisa assim, e foi para a cidade grande, chegou lá, ficou rico. E só que a riqueza dele, com o trabalho, com a dedicação, com essa correria, sem escolher o trabalho, aquela coisa toda, virou o inverso. Ele ficou um cara mais endividado que a vida pudesse dar para ele e ele não tinha condições de pagar. E ele acabou num hospital e o médico passou numa tarde, passou para ele e disse: Olha, o senhor só tem mais uma semana de vida e que você vai morrer porque não temos recurso, não temos medicamento para você. Aquela noite foi a maior noite da vida dele. Ele saiu dali e disse: Eu não vou precisar pagar. Naquela noite ele pensou, né? Não vou precisar pagar ninguém, não vou precisar fazer mais, não vou precisar trabalhar, não vou precisar justificar mais nada e tal. E pum! Ele saiu dali e conseguiu sobreviver, deu a volta por cima, se tornou um dos caras mais milionários dos Estados Unidos. Tanto é que deu um depoimento dele dentro desse livro. E por quê? Porque a força da mente, a força da vontade, ele conseguia se desligar durante o dia e focar. Então, se nós estamos hoje aqui no podcast, nós estamos focados aqui. Se daqui a pouco nós vamos focar na nossa empresa, nós vamos focar no trabalho, focar em casa. É difícil, é. Mas se a gente tem a coragem, a determinação, acho que isso é, é o que nos diferencia um do outro. Um ponto muito importante que você falou é sobre a questão da determinação. Uhum. Porque todo mundo sabe que o caminho para ter um corpo dos sonhos, para ter resultados, é treino e dieta. Sim, exato. Falar, tem que treinar, tem que fazer dieta ou fechar a boca, que é um termo que muita gente utiliza. Mas a gente precisa entender o que faz a gente fazer o treino e a dieta, que são os hábitos que a gente adquire na nossa vida. E como eu lido muito com mulheres, o autocuidado, principalmente para quem é mãe, ele acaba ficando muitas vezes para outro lado. Você foca muito na casa, no marido, nos filhos e muitas vezes no trabalho e acaba se deixando de lado. Isso também, mesmo eu não sendo mãe, acabou Isso até acontecendo serve comigo. também, desculpa te cortar, mas até o próprio homem cobra da esposa um corpo, mas também não cede que tem que deixar para ir para academia, que tem que ter o Exato. tempo, que tem que ajudar em casa. A gente sabe, né? Mesmo assim com a sua família, a mãe e o pai são a mãe é do lar, o pai trabalhando também. Então a gente vê que hoje já mudou isso também, né? Os dois saem para o trabalho. Sim. Então a mulher tem um terceiro trabalho, o homem muitas das vezes não tem. E aí cobra, mas também não tem liberdade. Não, uma hora dessa para academia, como é que funciona? Sim, e a mulher, eu acho que ela é muito cobrada nesse sentido. Eu acho que são papéis diferentes, né? O homem tem muito essa questão de prover, de segurança, de estabilidade, mas a mulher, ela assume muitos papéis. E Sim. sempre o filho é mãe, mãe, a comida, mãe. Geralmente a mulher, ela se destaca mais. E muitas vezes não sobra esse tempo de autocuidado para ela.
Então, algo que eu trabalho muito no meu atendimento, né, nos meus programas, nos desafios, é sobre essa questão de hábitos e autocuidado. É algo que muitas vezes, a gente sabe que o primeiro ano do filho, o foco é do filho. Foca- Total. Você esquece muito o mundo lá fora. Mas e depois? O corpo da mulher também, depois da gestação, ele muda muito. E você se cobra, a autoestima baixa, o autocuidado já não é mais aquela coisa porque Aquela você tem depressão um. pós-parto, como se diz. Exato. Então é todo um olhar que a gente tem que ter para a mulher sobre essa questão do autocuidado. E é muito o que eu gosto de trabalhar na minha rotina, no meu trabalho. Legal. Sempre focando no autocuidado, no bem-estar, na qualidade de vida. Tanto que as mulheres que chegam para mim, sim, elas querem mudar o corpo, querem, né? Ai, eu quero uma postura melhor, eu quero um ombro mais definido, eu quero perder a barriga. Mas por trás disso tudo, elas querem o quê? Mais longevidade, mais saúde, mais disposição para brincar com os filhos. E até na própria questão do empreendedorismo, eu tenho muitas alunas que são empresárias que elas me procuram. Jandre, eu quero ter uma postura melhor no palco. Eu quero me sentir mais confiante. Como que eu posso fazer isso? Então, a gente trabalha o fortalecimento de costas, para que a mulher tenha uma postura mais definida e passar mais confiança para fechar um negócio. Vocês imaginem, por exemplo, no podcast, ou em qualquer outro lugar que a gente está, uma postura introspectiva, algo que eu demonstro insegurança. O Não, corpo hoje fala muito, né? o corpo fala, ele dá sinais sobre como que a gente sente, qual que é o nosso momento. E para os negócios, a gente precisa passar uma confiança. Se você se mostrar muito vulnerável no mercado, quem que vai confiar em fechar um contrato com Você você? está falando com fé, eu vi uma. Talvez possa até ser uma ignorância estar falando isso, mas eu vi um rapaz jovem e ele disse que tinha uma moça, uma moça que era gorda, né? Vamos chamar de gorda aqui, e aí, Sobrepeso. sobrepeso. Aí, aí ele estava dizendo, ele foi questionado, você namoraria com uma moça dessa? Eu disse, não. Por quê? Se ela não cuida dela, ela vai cuidar de mim? Porque queira ou não queira, é questão de saúde. Então, se ela não cuida dela, vai cuidar de mim? Então, eu me pergunto isso muitas das vezes, sabe? Se, pô, mas, por exemplo, aonde é que ele tem razão? Aonde é que ele não tem razão? É um questionamento que a gente faz que as pessoas levam para um lado muito individual, né? Mas assim, tá, pois é, realmente, mas ela não pode, ou ela pode, o que que tem ali por trás dessa pessoa, que serve para o homem também, obviamente, né? Se ele não cuida dele, vai cuidar de uma mulher, por quê? Porque a gente sabe que às vezes cuida, mas ele usou isso me chamou a atenção e eu guardo isso. Sim, essa semana passada eu atendi uma aluna que gostaria de começar a ter uma rotina de autocuidado e fazer exercícios físicos. Ela é advogada, ela palestra, e ela disse que foi convidada para uma palestra e ela foi ver uma roupa para ir nesse evento. Começa por isso, né? Ela colocou acho que mais de 20 roupas e nada ela se sentia bonita ou confiante, porque era algo da OAB, tinha uma certa importância por trás. E ela disse que ela foi assim com a autoestima dela lá no chão. E nesse dia ela disse: eu preciso mudar. Como que eu vou me mostrar como autoridade nos negócios, como diretora da OAB, ou o carro que ela iria representar ali? Estando muito acima do peso, mostra de alguma forma que ela não tem total controle sobre a sua vida. A gente sabe que não existe um padrão. Hoje a gente fala muito de padrão, né? Ai, a magra ser mais bonita, isso e Ah, eu aquilo. acho que isso não existe no modo de pensar, né? Mas a gente tem que focar assim na saúde. Se você não consegue cuidar da tua saúde, como que de uma forma geral você quer cuidar do negócio dos outros, você quer estar presente? Você tem que ter essa questão do autocuidado. E uma vez ou outra isso vai bater na tua porta. Seja nos 20, nos 30, nos 40 anos, Você vai falou ainda há bater. pouco, né? O que você ganhou para ter de dinheiro, você gastou na saúde. Exato. E se nós formos olhar para a população hoje, para o empresário em geral, ele faz isso. Eu faço isso. Eu deixei muito a minha filha em casa, eu abdiguei de muita coisa para poder trabalhar. Hoje, às vezes, quando você abre mão de alguma coisa do trabalho para poder fazer alguma coisa para a família, parece que você se sente Culpado, com culpado por estar certeza. fazendo aquilo. Então, Improdutivo. então acho que e você estava comentando há pouco a questão de achar o equilíbrio. Exato. Achar esse equilíbrio, aí eu digo assim, você não vai achar dentro da sua empresa, você não vai achar dentro de casa, você vai achar daí numa conversa que nem essa, assistindo um vídeo, assistindo depoimento, lendo livro, é E numa por você formação. sente, né? Exatamente. Você escuta quem que você segue.
E até o tema do meu livro, o capítulo do meu livro, ele fala quanto vale a troca da saúde pelo dinheiro. Porque a gente sabe que sim, vai ter momentos em que a gente vai precisar acelerar e cuidar mais dos nossos negócios. Vão ter momentos que se você não fizer esse processo de aceleração, talvez o teu negócio ele pode ficar um pouco estagnado. Não julgo isso. Mas ele enche o seu cesto, ele melhora o seu, você trabalha, você dedica ali para depois colher o fruto mais bonito lá na frente. Exato, são fases, né? Mas não pode ser um Exatamente. estilo de vida Uhum. onde, por exemplo, eu vivi por determinado tempo, onde era só trabalho, trabalho, trabalho. Você não Exato. tem vida social, você não consegue aproveitar realmente a vida, você sobrevive para o teu negócio. E quando você é CLT, muitas vezes você cumpre a sua jornada e você chega em casa e você se desliga. No empreendedorismo, a gente tem esse lado. Meio que a gente não se desliga, o celular está sempre ali, você quer estar focado e trabalhando nisso. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar para o autocuidado e para o equilíbrio também. Eu acho que nessa questão é assim, tanto eu digo porque temos funcionários ali na empresa que hoje, depois de mais de 30 anos na empresa, hoje estão fazendo academia, mas era sempre em casa que era turma com dor, né? Porque com dor na perna, com dor nas costas, com dor com isso, com aquele outro e tal, era o quê? Era trabalho e casa, era o futebol, era aquelas coisas que não tinham, não agregavam saúde. Hoje, com estabilidade financeira, aí foi procurar, foi estar fazendo academia, hoje ele presta um melhor serviço, com mais profissionalismo, com mais qualidade, mais tranquilo fisicamente. Por quê? Porque se estruturou fisicamente. Antes ele só queria se estruturar financeiramente. E esquecia de se estruturar como pessoa, sabe? Então, eu acho que isso reflete muito. A questão das bicicletas, hoje tem muita gente pedalando, fazendo isso também. Tem duas terapias ali, né? Que é a física e a mental também, que você está sozinho, brigando com você ali. Então, acho que hoje está se descobrindo, né? E agora eu estou descobrindo que pela internet eu preciso sair de casa. Mas o Jandriele, o Valério tocou num ponto que eu acho que eu enxergo isso diferente também. Eu acho que da minha geração para trás ali, poucas pessoas tinham hábito de fazer atividade física. E agora, da minha geração já estão estimuladas a isso, estão começando a fazer isso, e a geração nova mais ainda, eu acho que mudou mesmo esse perfil de que as pessoas não fazerem. Hoje eu vejo nossa, um monte de academia abrindo e tudo lotado. Eu acho que as pessoas hoje Mas estão isso é de enxergando a região. atividade física diferente. Você que vem de fora, você enxergou aqui, não enxergou lá. Isso está Sim, indo para lá também, né? Mas ela sim. começa na grande cidade, é isso? Eu acredito que sim. Essa proporção ela é muito maior, até pelo estilo de vida da região, principalmente onde tem praia, onde tem uma exposição maior do corpo, onde você tem mais possibilidades disso. Na minha cidade, por exemplo, tinham 10 academias. Hoje já com certeza dobrou É. o número. E aqui a gente vê, cada esquina tem uma rede nova, tem uma academia nova, e é exatamente o que você falou. Vai treinar no feriado, a academia tá lotada. Vai no domingo, esses dias eu pensei assim, vou na academia, não vai ter ninguém. Era um domingão, solzão, pensei, o pessoal vai estar na praia, academia é só Tem minha. academia 24 horas agora. Cheguei na academia, tava lotado, parecia uma balada, eu disse, meu Deus do céu. Para você ver que cada vez mais esse estilo de vida ele está enraizado. E antes a academia era vista como ai, vai lá para inflar o ego, para cuidar só do corpo. Bombadão. E hoje a gente entende Certo. que o exercício não está vinculado apenas à questão de corpo Saúde. físico, ele é totalmente saúde física e mental. Que esse lado mental, às vezes a gente não dá tanta importância, mas ele é Mas é que assim, ó, hoje não tem pouca gente varrendo a casa, tem pouca gente carpindo o terreno, tem pouca gente indo na padaria, caminhando, tem pouca gente, tudo é diferente. O trabalho é diferente. O trabalho hoje você não carrega mais lá. Eu sei que faz força, tem pesos, né? Eu trabalho com a construção civil, pelo menos, mas hoje o cara não vai lá com um carrinho meia hora para carregar a máquina, já mexer massa na mão, aquela coisa toda. Então, toda a atividade física que se fazia antes parou. mas quando crianças, né? Aposto que vocês pegaram uma geração de pé no chão na Hum. rua,
Eu ainda peguei essa fase de poder ter total liberdade. Hoje as crianças com 2 anos estão no YouTube aqui, olhando videozinho no celular, É verdade. e já estão com uma dependência a telas, que isso é outro tema também. Hoje eu tenho portão, nós não tinha portão, nós brincava na rua, nós ia para o sítio para poder pegar uma vara de bambu para pular vala. E justamente essa Entendeu? questão que as mulheres estão mais ativas no mercado, Sim, estão empreendendo. Então, também também. essa questão dos filhos, hoje vão mais para a escola, não tem mais aquela liberdade. Hoje, deixa numa grande cidade, teu filho de 8 anos sai para brincar sozinho. Sim, sim. Antigamente, você tinha essa total liberdade de fazer isso, com segurança, né? É que daí aí gera, o grande centro gera essa questão de academia justamente, eu acho que por isso, né? Pela, você, você pode ver que qualquer parque hoje que tem uma qualidade, que tem uma, né, que ele está bem estruturado, está cheio. E hoje tem atividade física para criança, né? Nós Sim, temos o cross training para infantil, crossfit infantil, tem as ginásticas também. Eu era prof de Funcional Kids, então tem várias possibilidades para as crianças fazerem suas atividades. E tem inclusive academias que no mesmo horário em que a mãe ou o pai vai ou o casal vai junto, a criança é assistida. Tem deixa eu te fazer uma atividades para pergunta, fazer. que idade é recomendado uma criança fazer tipo musculação, fazer uma academia? A partir de 8 anos é totalmente possível, depende só a estrutura, porque muitas academias ainda não aceitam por não ter um professor Adequado. adequado para o espaço. Por exemplo, essas academias low cost, elas têm uma demanda muito grande de pessoas e poucos profissionais para atender. Então, que tipo de assistência essa criança vai ter? Porque a gente tem que instruir, né? A maturidade dela não tem uma consciência. Se adultos que já vão para uma academia, mesmo com recurso de internet, de assistir vídeos, já não sabem exatamente para que é o aparelho, para que serve, o que trabalha, e vão lá e fazem, podem se lesionar. Então, imagina uma criança que não tem consciência alguma. Então, acho que a atividade física para criança, pode fazer a partir de 6 anos, 5 anos, 4 anos. Temos atletas da ginástica que a partir de 4 anos já tem alto rendimento, né? Mas isso tudo com treinadores e com acompanhamento. Eu tenho o de 20 que faz academia das 6 às 7 da manhã, e o pequeno, a gente ria o final de ano em casa ali, nas férias coletivas, a gente em casa, daqui a pouco ele deitado lá fazendo exercício. Tô fazendo atividade, mamãe. Ele baixou um aplicativo de atividade física e ele faz. Legal. Aí ele disse assim pra mim, ó, quando eu tava dizendo, vamos, mãe, vamos fazer nosso exercício hoje? Vamos. E eu com ele Eu fazendo. tenho um dos meus programas de treinamento é a Academia das Imparáveis, que ela é uma plataforma onde você pode treinar de casa ou na academia. E para a mulherada que treina em casa, muitas vezes espelha a plataforma na TV, no notebook e coloca a criançada para treinar junto. E eu super incentivo. Tem aluna que tem 12 anos, que tem 9 anos, que faz junto com a mãe. Enquanto ela está fazendo seu exercício, a criança já está fazendo também. Então, olha como que você incentiva no teu meio familiar este hábito para a vida. Porque muitas vezes falta o próprio exemplo em casa. Você quer que os seus filhos comam verdura, mas você come É, como então, muitas vezes você não dá o exemplo. A mesma coisa no exercício físico. Você demonstra para a criança, eu tenho que ir para academia hoje, ou você diz, vamos lá. Depende como que você faz isso, a criança ela já vai se desenvolver observando o hábito dos pais. Esses dias uma aluna minha tem uma filhinha de 6 anos e ela disse assim, tá, mãe, eu vou pra academia e já volta. Boa sorte, mamãe. Por quê? Porque ela deve chegar em casa, porque eu tô cansada, não sei o quê, que a minha personal me matou. As crianças observam tudo. Sim. E é o exemplo que você dá. lá em casa eu acho que ele tem meio que aquela coisa do ser gordinho e não querer ser gordinho, porque ele sempre faz, ele faz, é bem engraçado. Ele fala assim, meu mãe, eu já emagreci, a minha barriga tá certinha. Meu adora artes marciais. Ele faz taekwondo 3 vezes por semana. Ele adora. Eu tenho uma sobrinha que ela faz jiu-jitsu, tá fazendo agora, tá dando aula já de jiu-jitsu para as crianças, Olha só. tá fazendo não sei o que, trabalha à noite. Eu tava falando aqui, tá me lembrando aqui também, ela é super imperativa, assim, uma atividade física, quer fazer atividade física, quer fazer não sei o que, porque quer ir para academia de polícia, não sei o que. Então, já vem no DNA da coisa, trabalha com a mãe na lanchonete, atendendo caixa, atendendo as coisas, e enfim.
Literalmente E independente. assim, algo que eu sempre falo sobre essa questão do empreender e do faturar, né? Se você tem disciplina para fazer algo, né? Disciplina é exatamente fazer algo que a gente não gosta e sabe que precisa fazer por determinado motivo. Se você tem disciplina para acordar cedo e ir numa academia antes de começar a tua jornada do trabalho, ou depois de um dia cansativo, você tem a disciplina de ir lá, mesmo não querendo, se você desenvolve essa disciplina para o treino, você desenvolve para os teus negócios. E isso É, reflete no teu faturamento. com Isso certeza. reflete em todas as áreas da nossa vida. É a organização, né? Por isso que tem grandes players do digital, aí JoJ é um exemplo, tem o Strider é outro, que eles falam muito sobre performance, sobre cuidar do teu corpo físico, sobre cuidar da tua autoestima, para cada vez mais você se posicionar com muita segurança no mercado. Isso eu dou um exemplo brincando para as minhas alunas. Se elas estão num palco lá, palestrando, fazendo alguma atividade, e alguém fica se tu tá com tua autoestima, tu tá desconfiado. Ah, estão rindo porque eu tô gorda. Ai, estão rindo por. É, aí onde tu não gosta, tu acha que a O pessoa tá vendo corpo, daquilo ali, né? o corpo arruma um motivo para não ir, né? Agora, se você tá com tua autoestima em dia, você tá no movimento, você tá fazendo academia e tem uma risadinha, você acha, é um assunto paralelo, não tem nada a ver comigo, porque eu tô aqui dando o meu melhor e fazendo o que eu posso. Então, eu acho que assim, ó, quando a gente foca na questão da nossa saúde física, tudo em nossa volta reflete. E eu tenho alunos que com 40 anos tiveram esse despertar e achavam o personal algo extremamente supérfluo. Não, personal, isso aqui, não, é só para quem tem dinheiro, ou só para quem pode, ou só para quem quer ficar com o bumbum na nuca. E hoje entendem que não, que isso reflete diretamente nos negócios, na saúde, na família. Tem uma aluna minha que diz assim: eu não tinha disposição, Jandre, para brincar com os meus filhos. Ela tem um de 8 e um de 12. E o de 8, meu Deus, tem toda a Sim. energia. Ela não tinha disposição, tinha dor nas costas, ia levantar o ciático, doía. Detalhe, ela tem 38 anos. E aí, começou a fazer os exercícios físicos, ela deu uma palestra e ela disse assim, Jandre, eu estou na melhor fase, eu dei a melhor palestra da minha vida. E eu já sabendo a pergunta, mas eu queria confirmar, eu disse assim, e o que que tu acha que mudou nessa tua última palestra? Se você, Jandre, você! Agora com os exercícios, ela emagreceu 13 quilos, ela tá super confiante. Nós fomos a São Paulo semana passada no evento e ela, a gente estava dividindo o mesmo quarto, ela colocou um macacão e tinha um palmo, assim, sobrando do macacão. E ela disse assim, ai, agora tudo minhas roupas eu tenho que mudar. Eu digo, isso é um problema para você? Eu digo, bora lá, que bom que você está passando por isso. E ela está se sentindo mais leve, mais confiante. É isso que eu acredito da educação física, é isso que eu acredito do esporte. Ele não é simplesmente por vaidade, ele é para gerar esse resultado, essa autoestima. E se a gente está com autoestima em dia, a gente tem confiança para alcançar voos maiores. Não, e até assim, né, que você falou um negócio que às vezes é, tem aquela história, né? Você tá com a mente poluída, tudo que acontece em volta tá poluído também. Então parece que tudo é com você, tudo é, ah, não, isso aqui não sei o quê, o serviço, ah, estão falando lá, já é do meu trabalho, ah, não, isso aqui não vai dar, ah, pois é, realmente é. Não, não, vamos lá, Deus superou, vamos embora. Aí tudo é um problema e nada é um detalhe simples para resolver, nada é, mas é o que você falou, é autoestima para frente. É isso aí, não é, eu vejo final de mês, né? Vamos, pessoal, vamos atingir a meta, vamos que vai dar certo, é isso, é aquilo outro, e a pessoa fica, não, não vai dar, porque, ah, o preço está caro. Não tem caro, não tem nada para conseguir, tem que vender, tem que achar o gatilho certo. Né? Exatamente. Quem está escutando o podcast é porque está aqui buscando empreender, é porque está buscando evoluir, Insights, né? aprender um insight novo, está em busca de algo. Por isso que eu falei para você, às vezes as pessoas estão embutidas dentro do processo e eu digo que é o olho do furacão, elas ficam andando em volta e não conseguem enxergar o que está acontecendo. Ah, abre o Instagram, aí vai lá. O Instagram não tem problema. O Instagram só tem coisa boa, lá só tem coisa maravilhosa. Por quê? Só gente. Mas quando tu vai para a realidade, tu decepciona. Não, peraí, mas tu tem que ouvir, tu tem que sentir o que está acontecendo aqui fora, se preparar. Ah, eu não sei. As pessoas perguntam pra gente, o que leva o Valério a ser presidente da CIBIG? É ego, porque é presidente, porque não sei o quê? Olha o tamanho do contato que a gente faz durante semanas e dias e Com meses e certeza. anos quando está se dedicando.
Olha o quanto eu aprendi, a Juliana sabe disso, dicas do meu negócio que eu estou fazendo há 6 meses, fazendo treinamento para poder melhorar internamente, né? Conversando com pessoas que têm informações diferentes, com autoestima diferente, com problemas diferentes, e tu diz assim, poxa vida, e o meu que eu achava que era um problema, perto daquele ali, não é nada. O que que Eu falta? acho assim, ó, o Então, ambiente ele molda muito as pessoas. É a mesma coisa se você assiste TV e você olha só jornal. Muitas vezes é só tragédia, é tristeza, é isso, aquilo, aquele outro. E você, se você focar muito nisso, tu vai ter medo de dar qualquer passo. Ah, não, porque a economia do país está assim, então eu vou recuar. É verdade. Eu não vou investir nisso aqui porque, ó, os juros são coisa. É uma realidade, a gente tem que estar ciente disso, mas se a gente focar só nessa área, a gente não vai ter energia suficiente para fazer outros movimentos, né? esses movimentos, na verdade, são movimentos, às vezes, até baseados na informação que você pegou. Opa, vai ter uma crise, vai ter questão de pandemia que nós falamos, pegou todo mundo de surpresa. Qual é a academia que estava preparada para estruturar o cliente dentro de casa? Ninguém. Se todos os professores se reunissem, fizessem um hoje, que nem você está fazendo, colocar vídeo, colocar áudio, Valério, olha aqui, ó, nós preparamos esse material para você. Ah, nós vamos aí levar um equipamento hoje para você fazer em casa, para você não ficar sem fazer exercício. Quanta coisa você poderia ter criado. Agora, é claro, mas por quê? Porque a gente focou no problema. A gente queria voltar a andar, a gente não focou que tinha que ficar parado e tinha que achar solução para ficar em casa. A gente achou que tinha que sair de casa, tinha que se mover, não é verdade? E Então, ao mesmo tempo, nessa época, surgiu muitas possibilidades, e hoje o digital está aí. Só que a gente sabe também a questão da comparação, né? Se você olhar hoje no digital, fature R$ 100.000 em 30 dias. é, E a gente sabe que se você está começando do zero, isso não é uma realidade. Você precisa ter seus leads, você precisa trabalhar na rede social, você precisa gerar conteúdo. Então, às vezes, o pessoal demonstra algo muito fácil, que na verdade não é. É. Existe um bastidor por E trás, muitas né? vezes vem a frustração por isso, né? Porque a gente cria É, expectativas. E na exato. minha área é exatamente isso, que nem o exemplo que eu dei para vocês, que eu quero perder 10 quilos em 30 dias. É possível? É, mas o quanto que você está determinado e disposto para fazer eu isso? perdi 12 em uma semana. Ah, mas é doença, né? Pois é, mas Mas é quando é saúde, é é saúde, diferente, é que daí diferente tu que eu estou perde rápido dizendo. e tem que Mas, recuperar. mas é o que eu estou dizendo. Mas por que que eu perdi 12 quilos por doença? Porque eu fiz o papel que você acabou de falar. Não fazia Frustração. exercício, não dormia, trabalhava 24 horas por dia, né? Bebia cerveja socialmente, mas não comia no horário certo. Ainda com essa parte eu continuo. É, mas tinha uma série de coisas que a doença vem atrás. Aí muitas vezes, se não é pelo amor, é pela dor. E sabe o que eu gosto de pontuar? Que todos nós temos as mesmas 24 horas. Com Exatamente. certeza. E aí vai a gestão, o que Que eu você está tenho. determinado a fazer, o que é a prioridade no momento. Mas as pessoas de sucesso, e que nem a gente fala, se você está na merda, todo mundo tem 24 horas. Depende se você tem autoconhecimento, você tem expertise, você tem estratégia, se você está no ambiente certo para você se erguer. Porque a informação, ela está aí. Só que às vezes a gente não tem essa capacidade, essa força, essa vontade de. Se você pular num balde de tinta branco, você vai ficar branco. Se você pular num balde de tinta amarelo, você vai ficar amarelo. Então, dependendo do aonde você entrar, é a cor que vai estar. Então, resumindo para finalizar aqui, que eu estou no horário, o que que eu quero dizer? O ambiente que nós estamos vai ser favorável. Por que que eu falei com a questão do associativismo aqui, voltando à CIBIC, CDL? Por quê? Porque aqui tem empresários, aqui tem muitas histórias, nós estamos conversando, né, através dos podcasts, ouvindo várias, não só eu, quanto os outros diretores, a gente tem várias histórias que inspiram, né? O nosso é isso, inspirar as pessoas através das nossas experiências, porque o que você passou por algumas dificuldades, talvez você está despertando agora para aquela pessoa, opa, vou parar, eu vou diretamente ao ponto. Por que que eu tenho que estourar um joelho? Por que que eu tenho que nem nós comentamos aqui, passar por uma questão cirúrgica para poder corrigir uma coisa que você sabe que é por causa de uma alimentação mal feita, por causa de uma coisa que você pulou o processo. Então, tudo que você pula o processo, você cria consequência. E a gente faz isso. E hoje, saindo da caixa, podendo conversar, podendo buscar através de todos os meios que se tem, é o que a gente vai encurtar caminho, né? Então, acho que parabéns para você.
mais sucesso ainda, né? Muito Porque eu acho que obrigada. essa escada só tem a subir degrau, então Estamos caminhando para caminhando para isso. isso, né? Então acho que a bagagem que você já tem, tanto familiar quanto aqui em Biguaçu, que eu tenho certeza que é uma região que é acolhedora, né? A Muito. nossa região é assim, tem essa característica, né? Então eu acho que parabéns aí e agradecer também, né, por contribuir com a gente, com o associado, com quem vai assistir, obviamente. Acho que foi uma boa conversa, né? É isso? É. Para agradecer a oportunidade, eu trouxe um presente para vocês. É um livro que eu escrevi com autoria. Legal. Se vocês Legal. quiserem sortear para alguém que está nos assistindo ou deixar ele aqui na CDL Biguaçu Tá para bom. quem visitar aqui a Fortes que inspiram, Fortes e Inspiradoras. fortes, Inspiradoras. inspiradoras. Que legal. São histórias de mulheres reais que a grande parte é empreendedoras, empresárias, que passaram por grandes desafios, mas não desistiram. E essa é a mensagem que eu gostaria também de deixar para quem está em casa, para quem está nos assistindo, né? Nunca desista dos seus sonhos. Embora apareçam alguns obstáculos no meio do caminho, a gente consegue enfrentar, dar a volta por cima e É conseguir isso aí. prosperar. Ele só nos fortalece, Verdade. né? Na hora machuca, mas depois a gente aprende. Cria calo, fica mais firme. A vida é feita disso, né? Momentos de decisivos, em algum momento vai ter que tomar alguma decisão, nem sempre é fácil, mas é, né? E eu acho que a reflexão que fica pro podcast de hoje é que independente da profissão, independente do ramo que tu vai seguir, foco, disciplina, planejamento, determinação e equilíbrio para a saúde mental e física é fundamental em todos, né? Então, não adianta, a gente não consegue fugir disso. Não, Esse é o caminho, exatamente. Que né? Então, Jandrelli, a gente vai te entregar um mimo da Cibig CDL também. Agradecer também, dizer que foi muito bom. É muito bom receber empresários aqui, empreendedores aqui, que realmente tragam para a gente e demonstrem para a gente a realidade e que as pessoas consigam ver que não é tão simples assim e que não é tão fácil, às vezes, o trajeto que a pessoa percorre, né? sim, mas Isso vale é a muito pena. bom. É, e vale, com certeza. E para quem ainda continua, né, nos acompanham até aqui, que siga a gente lá no Instagram, Facebook, nos acompanhe no YouTube com os podcasts. Agora nós estamos também no Spotify, para quem estiver no carro ou estiver em casa fazendo a faxina, dá para ouvir todos os programas, né? Para ficar ligado e entendendo o que a Cibig CDL faz. Hoje aqui também tivemos a Jandriele falando um pouco da saúde física e mental, o Valério trouxe para a gente, inclusive, reflexões e experiências da vida da empresa dele, dizendo que a pessoa, o funcionário que começou a fazer atividade física, fez total diferença e mudou até a forma de trabalhar. Então, o quão é importante a gente olhar para si e se cuidar um pouquinho, né? O equilíbrio, né? O equilíbrio emocional, físico, eu acho que isso hoje é importante na vida nossa, né? É isso aí. Para finalizar, Jandrele, a gente fala com o nosso convidado, olhando para a câmera central, a gente fala o slogan da Cibig CDL. É a Cibig CDL, a força que te representa. Vamos falar? Nós três olhando para lá, então? Vamos lá. A Cibig CDL, a força que te representa.